Olá pessoal, esse é o nosso Conexão Geo número 13. Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro de 2019, comandante Leonardo Matos aqui. Na semana passada eu trouxe para vocês 4 temas principais, né? Acompanhando a situação da Venezuela, acompanhando a situação da Venezuela, aquela conferência de Varsóvia que foi patrocinada pelos Estados Unidos para discutir a situação do Irã, Oriente Médio de uma maneira geral. Falamos também sobre aquela reunião que aconteceu em paralelo entre Turquia, Rússia e Irã, e um pouco sobre o atentado na Caxemira, que aumentou muito a tensão entre Índia e Paquistão. Nesse Conexão Geo 13 de hoje, vou começar, obviamente, pela Venezuela, em seguida trataria um pouco sobre a crise na Europa e termino com a reunião prevista entre o Trump e o Kim essa semana no Vietnã. Indo para o primeiro tema, e sem sombra de dúvidas para nós brasileiros o tema que mais interessa e que mais preocupa, que é a situação na Venezuela. As novidades dessa semana é que o presidente Juan Guaidó estabeleceu um prazo que é amanhã, sábado, dia 23, para que as Forças Armadas passem para o lado dele e que nesse dia, amanhã, dia 23, as fronteiras, tanto com a Colômbia como com o Brasil, entrem vários caminhões. Vários caminhões estão indo para essa fronteira buscar ajuda humanitária que vários países enviaram. E a expectativa que nesse sábado, dia 23, tenhamos aí muita tensão na região de fronteira, tanto com a Colômbia como com o Brasil, principalmente em relação à fronteira com a Colômbia. Ontem, o Maduro determinou o fechamento da fronteira com o Brasil, então a fronteira está fechada. Ele ainda não tomou essa decisão com relação à fronteira colombiana, mas espera-se isso ainda hoje, sexta-feira, que isso ocorra. E, além disso, temos um outro dado que considero bastante relevante. Ontem, o ex-chefe da inteligência de todo o governo do Hugo Chávez, o Major Hugo Carvajal, ele fez um pronunciamento no Twitter, se posicionando ao lado do Guaidó. Eu acho que esse é um elemento importante, porque, obviamente, como chefe da inteligência do Chávez por mais de 10 anos, e o início do governo do Maduro, ele era o chefe de inteligência, obviamente ele sabe de muitas coisas, muitos bastidores, muitas relações do governo venezuelano com o narcotráfico, com o Hezbollah, e várias confusões. Ou seja, acho que essa foi uma... E ele, obviamente, tem muito contato com as Forças Armadas venezuelanas, deve estar realmente pressentindo que vai quebrar a qualquer momento, ou seja, que as Forças Armadas vão mudar de lado, que os generais, almirantes e brigadeiros vão se convencer que já não dá mais para o governo do Maduro. Eu já começo a achar que o Maduro não está regulando muito bem, porque com toda essa tensão, avalio que já passou do momento, já teria passado do momento até dele sair do país e se exilar em algum aliado como Rússia ou como Turquia, algum desses países. Inclusive há informações de alguns periódicos venezuelanos que a própria esposa do Maduro tem pressionado ele para isso, para fugir do país. Então tudo pode acontecer. Amanhã é um dia bastante importante em termos de apoio internacional. A China já, para mim, está claramente naquela condição de silêncio, deixando as coisas acontecerem. Ela já deve ter realmente recebido sinalização do Guaidó de que a dívida de 20 bilhões vai ser paga, uma dívida que a Venezuela tem com a China. Então, para a China, o que interessa mesmo é isso. A Rússia ainda aproveita um pouco dessa confusão, porque para a Rússia o que mais interessa é o seu entorno imediato, ou seja, as eleições na Ucrânia que vão ocorrer no final de março. Então, para os russos, a situação na Venezuela é mais como uma distração e, obviamente, também a segurança em relação aos contratos de algumas empresas russas de petróleo que estão na Venezuela, mas também acho que os russos já negociaram isso com o Guaidó em off. A coisa só está sendo arrastada um pouco para poder distrair um pouco a atenção mundial para a Venezuela e deixar um pouco ali o lado russo mais tranquilo. Então, eu não acredito numa invasão militar americana. Vamos lembrar que o Trump está indo para a reunião com o Kim Jong-un essa semana lá no Vietnã, então não faria sentido os Estados Unidos fazer uma invasão militar com o presidente viajando. Então, avalio que a invasão militar não vai ocorrer, mas fica imprevisível. Se os militares venezuelanos não mudarem de lado, o que vai acontecer amanhã é imprevisível e torço para que
não tenhamos mortos e nem feridos, principalmente junto à população venezuelana, que é a que mais sofre com relação a essa região. A situação da Venezuela muito tensa e, sem sombra de dúvidas, é o evento mais importante. Como já tinha falado em outros podcasts, a falta de uma liderança mundial para tentar negociar melhor essa situação, eu acho que também contribuiu muito para chegarmos nesse impasse. Os Estados Unidos não têm essa credibilidade internacional para fazer essa negociação e nenhum outro grande líder mundial, que aliás não temos, na minha opinião, hoje. Estamos um pouco pelo aquele mundo do G0 que o William Bremer fala. Não surgiu nenhuma liderança mundial para tentar mediar a situação e chegar a um bom termo. Então vamos torcer para que a situação na Venezuela não realmente descampe uma violência generalizada. O segundo tópico, rapidamente, pontuar algumas coisas em relação a essa crise na Europa, que também preocupa, a questão dos 2% de orçamento militar para os países membros da OTAN, que é um ponto que o presidente Trump bate muito com os europeus, principalmente a Alemanha. Também estamos vendo aí um posicionamento da Alemanha pendendo um pouco, tentando salvar um pouco a Rússia. Em linhas gerais, a Europa ela se preocupa muito com a Rússia sendo o grande inimigo da Europa, mas o grande problema, digamos assim, para os Estados Unidos não é a Rússia. O grande problema para os Estados Unidos é a China. Eu acho que o Trump está com isso bem claro na cabeça dele. Alguns militares americanos ainda tentam puxar a questão da Rússia forte, mas o Trump tem na cabeça dele que a China é o grande problema para os Estados Unidos. E em termos de OTAN, a coisa fica dividida. E estamos vendo alguns movimentos da Alemanha, por exemplo, que depende muito da energia, do gás russo, tentando aliviar um pouco a situação da Rússia. Aí a França vai contra, o Reino Unido vai contra, o Reino Unido bastante contrário à Rússia, até em função daqueles atentados que ocorreram no Reino Unido, possivelmente perpetrados por agentes russos. Então a situação na Europa cada vez mais instável. O Brexit ainda não chegou a um bom termo. Neste final de semana ocorrerá uma reunião de alto nível no Egito entre União Europeia e Liga Árabe, Liga dos Países Árabes. A Theresa May vai tentar aproveitar a oportunidade para conversar com os líderes europeus, dos outros países da União Europeia, para ver se consegue ainda chegar a algum acordo. A situação do Brexit ainda está indefinida. Vamos lembrar que França e Itália também se estranharam muito com relação ao posicionamento das lideranças italianas, conversando com o movimento dos coletes amarelos, aquele movimento que todo sábado tem feito protestos, algumas vezes violentos, na França, desde novembro. Então, ou seja, a situação da Europa, em linhas gerais, é uma situação muito instável. Temos eleições parlamentares do Parlamento Europeu agora em maio, e a tendência nacionalista, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Vamos ter também eleições na Espanha agora em abril. Então, Espanha com questões sérias internas, aquela questão da Catalunha, o que insufla um pouco o movimento nacionalista de direita dentro da Espanha. Foi convocadas eleições parlamentares na Espanha agora em abril. Temos essa questão interna na França também bastante tensa, coletes amarelos protestando todo sábado. A Alemanha, sua liderança Merkel enfraquecida, ou seja, a Europa realmente preocupa. E o terceiro tópico que trago para hoje é a questão da reunião que vai ocorrer, a segunda reunião que vai ocorrer entre o Trump e o Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte. Essa reunião vai acontecer essa semana lá no Vietnã. E eu não tenho grandes expectativas com relação a essa reunião. Eu não acho que o Kim Jong-un vai abrir mão da sua capacidade nuclear, uma capacidade importantíssima. Apenas 9 países do mundo possuem arma nuclear. É a garantia, digamos assim, do Kim se manter no poder num país realmente atípico. Pode ser considerado aí o único país realmente totalitário hoje no mundo, um país super fechado, controle de fronteiras, internet, etc. E essa reunião, agora, interessante nós lembrarmos os atores principais que envolvem essa crise. O próprio Estados Unidos, lógico, a China, que para a China interessa muito a Coreia do Norte continuar existindo, porque ela não quer, a China não tem interesse nenhum numa Coreia unificada, liderada pela Coreia do Sul, amiga dos Estados Unidos, ali na fronteira com ela. Então, obviamente, uma Coreia unificada está descartado para a China, por isso que o Kim Jong-un conversa tanto com Xi Jinping na China. Há um interesse da China forte nessa questão da Coreia do Norte.
E temos, logicamente, a Coreia do Sul, importante, né, ator importante, e vemos também muitos movimentos fortes da Coreia do Sul em vários aspectos comerciais, também na área dos esportes, de estreitar relações com a Coreia do Norte. E quem está ficando de fora disso tudo e não está gostando, para mim fica claro que é o Japão. Nós não podemos esquecer da história japonesa, um país muito importante, um país com alta tecnologia, um país rico, e a Constituição japonesa impede ter uma força armada, digamos assim, ofensiva, mas já de vários anos que o governo do primeiro-ministro Abe vem tentando mudar esse artigo 9º da Constituição japonesa, mas já temos visto vários movimentos para reforçar digamos assim, as Forças Armadas de Defesa do Japão, que é como se chama, que já são Forças Armadas já de bastante porte. Então, vários elementos já temos observado de reforço, de crescimento do poder, do potencial militar dessas Forças de Defesa japonesas. E essa semana saiu um editorial no jornal do Japan Times, de Tóquio, preocupado com essa reunião entre o Trump e o Kim, dizendo que tem tido sinais de que o Trump vai ceder ao Kim e não vai ser firme com o Kim com relação à questão da desnuclearização, que é um ponto importantíssimo para o Japão. Ou seja, a situação ali, ela continua, de uma tensão moderada, não tem nenhuma previsão de algum conflito, nada disso, mas como consequência desse banho-maria, dessa postergação em relação à desnuclearização da Coreia do Norte, o que eu penso nesse momento é o Japão crescer militarmente. E aí vamos lembrar do Japão, aquele Japão do início do século XX, etc., que não traz boas recordações, principalmente para a China, para a Coreia e mesmo para os Estados Unidos. Bom, como tenho feito nos últimos podcasts, rapidamente, notícias do poder naval. 2 notícias me chamaram a atenção, que considero importantes. Uma, a Marinha Americana contratou, junto à Boeing, essa semana, a construção de 4 veículos submersíveis não tripulados, chamado de Orca. O contrato é de $43 milhões. Esses veículos submarinos, esses drones submarinos, eles serão utilizados para podem ser utilizados para operações de desminagem, de retirada de minas marítimas, guerra antissubmarina, guerra de superfície, guerra eletrônica, ou seja, várias missões. É um evento importante, é um movimento importante que reforça essa busca pela tecnologia de drones. E foi uma notícia que eu considerei bastante relevante dessa semana. E, ao mesmo tempo, a Rússia anunciando o desenvolvimento também de um drone, dessa vez um drone aéreo, para a patrulha do Ártico. Não tem valores, mas assim, dizem, a ideia é ter um drone que tenha a capacidade de ficar até 4 dias voando em condições de clima mais intenso, temperaturas mais baixas, o que sem sombra de dúvida reforça o que já falamos anteriormente em outros podcasts, da importância do Ártico para a Rússia, e uma região nova em disputa, e a Rússia se aparelhando cada vez mais para tomar conta, para se posicionar forte naquele espaço. Para a próxima semana, temos nesse final de semana eleições na Nigéria, que seriam no final de semana passado, mas elas foram adiadas para ocorrer amanhã, sábado. Lembrando que a Nigéria é um país importante, não estamos prevendo nenhuma grande mudança na Nigéria. O Buhari tenta a reeleição, o seu opositor, que tem mais chance, já foi vice-presidente do país, mas também tem indícios de envolvimento com corrupção. Então não vejo muitas novidades com relação a essa eleição na Nigéria, apenas lembrando que a Nigéria é o país economicamente mais importante da África, maior população, um país de onde o Brasil importa petróleo leve, está no nosso entorno estratégico, então a Nigéria é um país que tem que ser acompanhado. As tensões entre Índia e Paquistão também preocupam. Vamos lembrar que na semana passada ocorreram aqueles atentados lá na Caxemira. São 2 países nucleares, ano de eleição na Índia, então também é uma situação que temos que acompanhar. Como falei antes, ocorrerá nesse final de semana esse encontro da Liga Árabe com a União Europeia
também é um evento importante para ser acompanhado. E, por fim, vamos ver o desdobramento do estado de emergência, que foi decretado pelo presidente Trump na semana passada, na sexta-feira da semana passada, dando liberdade para ele utilizar dinheiro, fundos, recursos do orçamento de outras áreas para a construção do tal muro, que aproximadamente 6 bilhões de dólares. Essa discussão eterna aí nesse governo do Trump em relação a essa construção do muro dos Estados Unidos com o México. Mas o interessante, a novidade é que 16 estados americanos, liderados pela Califórnia, estão entrando na justiça contra o Trump, contra esse decreto do estado de emergência, que eu considero preocupante, né? O Trump não deu, no meu ponto de vista, elementos suficientes para justificar esse estado de emergência. Muitos americanos também acham da mesma forma, e os 16 governadores desses estados estão entrando na justiça contra esse ato, porque o Trump pode não apenas fazer isso que está fazendo, de desviar recursos de alguns ministérios para a construção do muro, como outras medidas. Então, decretar estado de emergência não é uma coisa simples e há muita discussão dentro dos Estados Unidos com relação a isso. Bom, esse foi o nosso podcast Conexão Geo número 13. Lembrando a todos que, além do canal do YouTube, também estamos no Spotify e também com página no Facebook. Desejo um bom final de semana, uma boa semana. Voltamos a nos falar na próxima sexta-feira. Obrigado.